Entramos no que seria chamado de fase 2 desta guerra, que é a guerra de inteligência terrestre, a guerra CIA-Mossad, que ajuda a derrubar o regime por dentro. Aliás, é isso que deveríamos ter feito desde o início. Estamos com Elon Levy. Obrigado por estar conosco. Elon the record. Os olhos do mundo estão voltados para o relógio na Casa Branca. Às 20 horas o prazo termina, e é o dia das usinas e das pontes. O presidente Trump ameaça uma grande escalada contra a infraestrutura iraniana se o regime não aceitar um acordo para encerrar a guerra nos termos dos Estados Unidos. Agora, quando essa guerra terminar, com ou sem um acordo, com ou sem um ataque àquela infraestrutura, o regime iraniano estará mais fraco. Mesmo enquanto o mundo parece alheio à possibilidade de que o maior patrocinador estatal do terrorismo do mundo possa estar fraco o suficiente para que o povo o derrube. Os líderes ocidentais continuam pedindo a desescalada, como se o maior perigo não fosse a tirania que tem aterrorizado seu próprio povo, a região e o mundo há décadas, mas sim a incerteza sobre o que pode vir depois. O convidado de hoje é Jonathan Schanzer, diretor executivo da Fundação para a Defesa das Democracias. Juntos, nós analisamos como o mundo deveria pensar sobre o dia seguinte a esta guerra e sobre como fazer com que esse seja o dia seguinte à República Islâmica. Se você gosta do programa, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts ou Spotify e avalie com 5 estrelas. Isso nos ajuda muito. Este podcast é totalmente independente. Apoie em patreon.com/AlonTheRecord por $10 mensais. Obrigado a todos no mundo que se inscrevem e ajudam a gravar este podcast sob ataque. Siga no X e Instagram. E se você tiver interesse em patrocinar o programa, entre em contato conosco por lá. Olá, Jonathan Schanzer. Bem-vindo ao programa. Tudo bem? Estou bem, obrigado por receber. Sabe, todo mundo diz que apoia o povo do Irã e ainda assim, no momento da verdade, quando o regime iraniano está sob pressão como nunca antes, parece que todo mundo está ficando com medo. Os países ocidentais imediatamente pedem algum tipo de diminuição da tensão. Por que os líderes ocidentais parecem tão apavorados com uma cadeia de eventos que pode realmente eliminar o regime islâmico? Bem, acho que na verdade é o medo do desconhecido. Acho que, como ainda não vimos o povo do Irã sair novamente após o massacre de 35 mil pessoas, 40 mil pessoas, seja qual for o número real, existe, na minha opinião, uma espécie de caixa preta. Ninguém entende o que está acontecendo de fato dentro do Irã. E tudo o que estão vendo agora são essas mensagens vindas da Casa Branca todos os dias. Elas mudam um pouco, às vezes até bastante. Donald Trump não deixou claro qual é exatamente o plano para o dia seguinte. Acho que as pessoas não percebem que quando os bombardeios cessarem, é aí que as coisas realmente interessantes devem começar. O povo do Irã provavelmente não vai se manifestar enquanto a guerra ainda está ativa. Minha impressão é que muita coisa vai acontecer depois que os combates terminarem, e é nesse momento que o povo do Irã pode começar a se organizar e, com sorte, se unir. Agora, há uma grande questão aqui sobre o estado da oposição iraniana e se eles têm a capacidade de se unificar, se eles possuem algum tipo de cadeia de comando e controle. Acho que isso também está deixando o Ocidente nervoso. Mas deixe-me dizer, a maioria desses países está mostrando suas verdadeiras intenções agora ao não apoiar a ideia de mudança de regime, ao não apoiar a ideia de uma contra-revolução no Irã que traria um regime diferente. Tenho que dizer, esses países estão mostrando que são fracos, que seus valores e sua moral estão perdidos. E acho que é por isso que agora estamos começando a ouvir pedidos por algum tipo de nova ordem mundial. As pessoas estão criticando a OTAN. Eles estão criticando, obviamente, a ONU. O sistema que criamos há cerca de 80, 90 anos simplesmente não está se sustentando agora. Já faz mais de um mês desde que Trump pediu ao povo do Irã para retomar seu país. Ninguém esperava que isso ocorresse com as bombas ainda caindo, mas há uma impressão, ao menos entre o consenso dominante da política externa, de que o regime se consolidou, está mais forte ou ao menos sobreviveu à decapitação inicial. Você acha que neste momento uma mudança de regime no Irã ainda é realista ou isso já saiu de cena? Eu acho que ainda é muito realista. E sabe, acho que precisamos entender uma coisa. A forma como Donald Trump disse que já houve mudança de regime provavelmente não é precisa. Acho que os principais líderes do regime mudaram, mas estruturas abaixo deles ainda estão se segurando por um fio. E parece que, pelo menos por enquanto, há alguma aparência de ordem. No entanto, tudo o que estou ouvindo agora sugere que também há caos lá dentro. Quero dizer, e todos nós sabemos disso, certo? Não há força aérea, não há marinha.
A Guarda Revolucionária Islâmica foi atingida em várias bases em várias províncias do país. Os clérigos em si foram reduzidos por causa desses ataques de decapitação. Há um caos mais profundo lá dentro. Agora, é claro, o regime de alguma forma conseguiu manter suas equipes de mísseis, certo? Isso parece ser o que mais se manteve, que de alguma forma o regime ainda consegue encontrar mísseis, tirá-los dessas cidades de mísseis e então dispará-los contra Israel ou os estados do Golfo ao redor. E sim, ainda há o discurso que ainda vem de Abbas Aragti, Calibaf e de vários outros oficiais. Mas eu realmente acho que, apesar do que eles conseguiram manter de pé, na base do improviso desde os ataques iniciais de decapitação, não é mais o governo. É apenas uma aparência disso, e eu realmente acho que mais algumas semanas de ataques dos Estados Unidos e de Israel vão enfraquecer ainda mais o regime. Acredito que o mais interessante ocorre quando as armas se calam. Nesse momento, é quando você começa a ver os Estados Unidos, Israel. Acredito que, a essa altura, os sauditas serão bem abertos quanto a isso, assim como os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão. Todos eles vão estar injetando dinheiro e assistência, provavelmente armas, comunicações seguras no país, com a ideia de tentar derrubar o regime caso ele consiga resistir a mais algumas semanas de bombardeio. Olha, ninguém pode prever se um regime vai cair, mas governos já colapsaram no passado como resultado de desastres de guerra. O regime de Galtieri na Argentina, Milosevic na Sérvia, pode-se até dizer Mussolini na Itália após a Segunda Guerra Mundial. Então acho que existe a possibilidade de o povo se levantar contra o regime. E mesmo assim, parece um pouco preocupante que o governo Trump esteja quase tentando apresentar a mudança de regime como algo que já aconteceu. O secretário Hexet disse que esse novo regime, porque a mudança de regime ocorreu, deveria ser mais sábio do que o anterior. Mas o regime não mudou, são as mesmas pessoas. Ghalibaf, o presidente do parlamento, sendo chamado de moderado, liderou o parlamento iraniano em coros de morte à América. O novo líder supremo, vivo ou não, ainda é chamado de Khamenei. O que significa essa tentativa americana de afirmar que o regime mudou? É ingenuidade ou manipulação? O que está acontecendo? Bem, quero dizer, acho que há um pouco de manipulação acontecendo aqui, com certeza, porque há muitas pessoas basicamente torcendo contra o presidente, torcendo contra esse esforço de guerra. Alguns podem dizer que isso é uma apologia ao próprio regime. Outros dizem que é síndrome de aversão ao Trump. Alguns diriam que é apenas o bom e velho ceticismo, um ceticismo saudável, diriam alguns, sobre a ideia de mudança de regime e, você sabe, a fobia dos Estados Unidos de se envolver nesse tipo de aventura. Eu acho que há um problema com a forma como esta administração tem se comunicado. Acho que muito disso tem a ver com o fato de que o presidente quer máxima flexibilidade. Quero dizer, ele pode reforçar a presença militar, ele pode começar a aliviar, ele pode sair em algumas semanas, ou pode enviar tropas terrestres, ele pode tomar a Ilha Karg, ele pode não tomar a Ilha Karg, ele pode abrir as ruas, ele pode não abrir os estreitos. E ele deixou todas essas opções em aberto para si mesmo. Isso é, aliás, típico do Trump. Ele faz isso também na política interna. Ele não quer ficar preso a uma posição, por isso a comunicação tem sido desencontrada. Acho que as pessoas estão enlouquecendo com isso, especialmente a mídia americana, porque a maioria não entende. Esta administração tem sido incrivelmente disciplinada em relação a vazamentos. Nada sai desta administração que eles não queiram que saia. Então, todos os veículos de mídia tradicionais estão trabalhando com muito pouca informação no momento e não recebem o que gostariam. Então, eles estão se agarrando a qualquer coisa e a maioria deles está apontando para essa ideia de que não está funcionando. Mas eu acho que, por trás de tudo isso, existe esse ceticismo em relação à própria mudança de regime. Agora você mencionou maneiras pelas quais regimes caíram. Eu fiz um estudo para a revista Commentary Magazine algumas semanas atrás, e acontece que os Estados Unidos realmente se envolveram em mudança de regime algo em torno de 3 dúzias de vezes na era moderna. E houve alguns fracassos realmente desastrosos, certo? Quero dizer, você pode olhar para o Iraque ou o Afeganistão, até mesmo a Líbia, e dizer que aquilo foi simplesmente, quero dizer, uma bagunça, que os Estados Unidos deixaram uma bagunça no Oriente Médio. Mas também há outros casos em que realmente funcionou. E isso sugere que, se os Estados Unidos jogarem bem suas cartas, usarem seu poder de maneiras que possam ser benéficas aqui, poderíamos ver o resultado certo. O exemplo mais óbvio na memória recente é, claro, a Venezuela.
Você pode dizer que o regime ainda está no poder, mas sejamos honestos, ele mudou totalmente de tom desde que Maduro foi extraditado da Venezuela. Delco Rodrigues agora trabalha abertamente com os Estados Unidos. Fizemos o mesmo no Panamá, nas Filipinas e em outros lugares ao longo da história recente, e isso pode funcionar. A pergunta que acho que todo mundo está fazendo é: qual é o plano? Como isso vai acontecer? E Donald Trump não revelou suas intenções e isso está deixando todo mundo maluco. Bem, antes de analisarmos o plano e como apoiar esse tipo de transição, vamos ver como esse tipo de transição pode ser. Acho que algumas pessoas acreditam, talvez por fantasia, que a guerra termina. O presidente Trump diz: podem ir em frente. Há uma reversão da Revolução Islâmica onde o povo se levanta, os ayatollahs fogem do país com o rabo entre as pernas. O príncipe herdeiro deve chegar em um jato da Air France por ser simbólico. Há uma restauração. Bibi Netanyahu talvez participe da coroação. Ele faz as pazes com Israel e vivemos felizes para sempre. Mas não acho esse cenário provável, então vamos conversar. Você acha que outros países terão interesse em apoiar o povo iraniano e avançar para algum tipo de transição no dia seguinte? Como seria a mudança de regime? Veja, Acho que ninguém sabe. Não existe um manual para mudança de regime, certo? Quero dizer, toda vez que vimos mudanças de regime ao longo da história, elas foram um pouco diferentes em seu tom, caráter, nos detalhes e na forma como as coisas aconteceram. Eu esperaria o mesmo tipo de caos surgindo do Irã. Sabemos que o príncipe herdeiro, como se autodenomina, aguarda nos bastidores e gostaria de chegar naquele jato da Air France, ecoando o que aconteceu em 1979. Acho que isso provavelmente seria uma coisa na qual poderíamos, não sei, poderíamos contar, digamos assim. Mas, além disso, além de Israel dizer que apoia, e eu imagino que o Azerbaijão provavelmente também estaria junto. Eles têm uma antipatia pelo regime que já é antiga. Eu acho que os Estados Árabes do Golfo, depois de serem bombardeados incessantemente no último mês, provavelmente também estariam de acordo com isso e provavelmente dariam apoio. Os Estados Unidos estariam lá, mas eu acho que todos. Jonathan, essa é a questão. Quero falar sobre o que esses países podem fazer e seus interesses. Mas quando você diz dar apoio, apoio a quê? Qual cenário buscamos? Como protestos de rua que vão forçar os ayatollahs e todo o alto comando da IRGC a fugir do país. O que queremos apoiar. E com o que estamos ressentidos pelo fato de outros líderes ocidentais não apoiarem. Certo, e eu acho que agora estamos ressentidos porque os países ocidentais não estão apoiando, em primeiro lugar, a abertura do Estreito de Hormuz, porque os Estados Unidos não precisam da ajuda deles para bombardear alvos da IRGC ao redor do Irã. Eles não foram solicitados. Eles não foram convidados, nem os Estados Árabes, aliás. Acho que o céu já está lotado, com as forças aéreas de Israel e dos Estados Unidos realizando centenas de ataques diários, mísseis vindo do espaço aéreo iraniano para Israel e Estados Árabes próximos. Ninguém precisa de mais aeronaves, certo? A questão é: precisamos de outros no Estreito de Hormuz para ajudar a abri-lo? Precisamos de pressão internacional? Acho que sim. Eu acho que, além disso, falta coragem, principalmente por parte desses países da Europa Ocidental, de falar abertamente sobre derrubar o regime e pedir o fim do regime. Eles sofreram tanto quanto os Estados Unidos, provavelmente menos que Israel e certamente menos que os Estados Árabes do Golfo atualmente. Mas muitos desses países ocidentais têm levado pancada da República Islâmica ao longo das últimas 4 ou 5 décadas. Seria bom vê-los dizendo: queremos que esse regime caia. E sim, estamos aqui para ajudar no Estreito de Hormuz porque isso é inaceitável para nós devido ao aumento do preço do petróleo e porque o petróleo que sai do Golfo Pérsico é destinado aos europeus e eles precisam muito dele. Quero dizer, A resposta deles para a América seria: vocês quebraram, vocês que consertem. Não causamos essa crise, causamos. claro, é isso que eles vão dizer. Essa é a chamada regra da Pottery Barn, que ficou famosa por Colin Powell antes do conflito do Iraque em 2003. Mas deixa eu dizer uma coisa. Os Estados Unidos de 2026 não são os Estados Unidos de 2003. A gente não se importa mais se as coisas estão quebradas. Quero dizer, acho que a maioria das pessoas diria que o Irã já estava quebrado desde o começo e que isso é uma tentativa de consertar de alguma forma. Isso é uma tentativa de conter a natureza agressiva da República Islâmica. E olha, Europa, vocês não querem ajudar?
Tudo bem, sem problemas. Somos independentes em energia nos Estados Unidos. Vocês não são e dependem totalmente do petróleo do Golfo Pérsico. Se vocês têm um problema, vão ter que perceber e tentar resolver. Acho que essa é a mensagem de Donald Trump, mas não sei se concordo totalmente. Eu realmente acho que o sistema de alianças está cedendo sob o peso da tensão que temos visto. Donald Trump forçou os europeus a começarem a pensar de forma diferente sobre como lidam com a questão da guerra há décadas. E eu sei, olha, Ellen, talvez estejamos nos desviando um pouco do assunto, mas acho que é importante entender isso. Os europeus, desde a Segunda Guerra Mundial, têm ouvido especialmente de nós: não entrem em guerra novamente. Alemanha, não se arme, certo? Toda a Europa, vocês tiveram uma guerra devastadora nos anos 1940. Não queremos que repitam isso. Por isso dizemos, cuidaremos de vocês. Vamos fazer isso. Donald Trump falou algo diferente. Acho que é o momento de dizer, ok, vocês tiveram seu período de esfriamento e ficaram muito tempo sem guerra. Mas olha, agora estamos entrando em um período muito tumultuado da história humana. Temos, você sabe, a guerra da Ucrânia com a Rússia, e isso está na fronteira da Europa. Uma competição entre grandes potências está surgindo, aumentando a tensão com a China. Agora, há também a guerra no Oriente Médio, iniciada em 7 de outubro. Europa, é hora de começar a produzir mais armamentos. É hora de começar a se mobilizar. É hora de entrar no barco e remar. E eu acho que isso não está agradando a Europa neste momento. Eu acho que há uma tentação de dizer que isso é sobre Israel, ou que é sobre, você sabe, o medo do Irã, ou que é sobre antipatia em relação ao Trump. Eu acho que há algo um pouco mais básico nisso, que é, olha, esses são países que não estão acostumados a lutar. Eles não querem voltar à ação. E vai levar, para ser honesto, vai levar bastante tempo para eles recuperarem a memória muscular em relação ao que significa lutar uma guerra, o que significa abrir o Estreito de Hormuz, o que significa se envolver em operações militares com os Estados Unidos. A maioria dos países do mundo não consegue fazer o que a Força Aérea de Israel está fazendo agora. Quero dizer, e acho que isso é algo tido como certo em Israel. Acredito que isso já é dado como certo no mundo todo. O que os israelenses e os Estados Unidos estão fazendo, essa coordenação perfeita nos céus do Irã, o compartilhamento de informações de inteligência, o alinhamento completo de objetivos, agora, isso pode mudar em breve, mas neste momento os objetivos são os mesmos. Reduzir as capacidades militares da República Islâmica. Isso não é algo que qualquer um pode fazer, e ainda assim, o que estamos dizendo agora é, junte-se à luta, e eles nem sabem como isso seria na prática. E por isso há muita confusão, muitas perguntas sobre identidade vindo da Europa agora, que eu acho que eles vão ter que responder em breve porque o mundo continua mudando de maneiras cada vez mais perigosas. E os europeus evitam se envolver, você ouve Keir Starmer afirmar que a prioridade é a crise do custo de vida. E você ouve ecos exatamente das razões pelas quais os países europeus vêm subinvestindo em defesa há anos e basicamente se aproveitando das contribuições dos Estados Unidos para a OTAN, priorizando o estado de bem-estar social e o custo de vida em casa. E não as questões geopolíticas maiores e mais amplas de como você sustenta essa ordem que eu acho eles pensavam ser uma ordem baseada em regras, que funciona no automático. Mas eles definitivamente não estão dizendo nada a favor do povo iraniano, muito menos fazendo sua parte para abrir o Estreito de Hormuz. Parece que a classe de política externa ocidental tem mais medo da instabilidade que pode seguir a tirania do que da própria tirania. E eu quero perguntar, isso é um erro? Quero dizer, eles estão adotando uma atitude que diz, melhor o diabo que conhecemos do que o diabo que não conhecemos. O diabo que conhecemos já é ruim, mas estão enganados ao pensar que pode ficar muito pior se seguirmos para uma mudança de regime cuja origem e fim nem os maiores apoiadores do governo sabem. Acho que esse risco sempre existe, né? Esse medo do desconhecido e de mais caos. E deixa eu dizer, há motivo para se preocupar com a fragmentação do Irã. Não estou dizendo que vai virar uma nova Iugoslávia, mas posso afirmar que os curdos, os árabes, os baluches, os azeris, todas as minorias representam uma parte muito grande. Alguns dizem que chega a quase 50% da população iraniana,
E por isso, pode haver um caos profundo se essas várias facções não conseguirem chegar a um acordo sobre o futuro do país. Eu realmente acho que isso é real, mas ninguém está falando sobre isso. Na verdade, acho que não é isso que os preocupa. Sinceramente, acho que eles estão preocupados com o próprio conflito. Acho que eles estão preocupados com o que significa realmente entrar em guerra com os Estados Unidos. Acho que há medo da própria população em toda a Europa. Realmente acho que esse é um grande componente disso. Você tem grandes populações muçulmanas que seriam totalmente contra essa guerra. E isso existe na Grã-Bretanha, na Alemanha e na França. Isso está em todo o continente europeu agora. Você verá as pessoas se levantando. Elas já são contra a guerra. Elas foram contra Israel entrar em Gaza. Elas são contra Israel entrar no Líbano. E essas não são exatamente guerras que Israel escolheu travar. E agora, eles têm medo do que pode acontecer no Irã. Isso é altamente desestabilizador e potencialmente caro. E existe o medo do desconhecido. Vários países estão expressando cada vez mais suas preocupações. Acho que o que está nos escapando agora, em muitos aspectos, se resume às personalidades dos líderes. Nós não temos um Tony Blair que entendia, antigamente, que o destino do Reino Unido estava inextricavelmente ligado ao destino dos Estados Unidos. Eu acho que ele entendia isso. José Maria Aznar, da Espanha, também entendia isso. Ele basicamente disse que não temos escolha a não ser nos alinhar com os Estados Unidos, porque esse é o futuro do Ocidente. Esse é o futuro dos nossos valores, da nossa moral e da nossa ética. Essas são as coisas pelas quais a Europa ainda deve lutar. Isso não está acontecendo agora. O clima político na Europa é tal que você está vendo cada vez mais uma influência islamista e também aquela influência socialista. Essa aliança vermelho-verde está ficando cada vez mais forte na Europa neste momento. E eu realmente acho que isso está pesando muito nos cálculos em relação a esta guerra. Olha, sem dúvida, o crescimento das populações muçulmanas na Europa está definitivamente limitando as ações deles quando se trata de política externa. Vi uma pesquisa da Policy Exchange no Reino Unido dizendo que 8% dos adultos britânicos têm visão favorável do Irã. Entre adultos muçulmanos britânicos, esse número chega a 39%. É um eleitorado importante que eles observam. Mas eu acho que até muitos dos declarados atlantistas britânicos dizem que o problema não são os países europeus. Foram os Estados Unidos que iniciaram exigências territoriais sobre a Groenlândia, por exemplo. Não apoiou firmemente a Ucrânia da maneira que os europeus esperavam. Você pode dizer que os europeus deveriam ter feito mais, mas eles esperavam que os Estados Unidos apoiassem de forma mais firme. Mas realmente quero dizer chegar ao extremo de exigir a Groenlândia, território soberano dinamarquês e da União Europeia. E ainda reclamam que os europeus não participam do esforço para abrir o Estreito de Hormuz, uma guerra indesejada, após os Estados Unidos exigirem concessões territoriais da Europa. Afirmariam que a América se distanciou da Europa. Se queriam nosso apoio no Estreito de Hormuz, deveriam ter pensado antes de exigir concessões territoriais da Europa só para tomar a Groenlândia. Ok, primeiro, acho que você está certo. Quero chegar a esse ponto, mas muito depende de quando se começa a analisar a história recente. Quando você começa a analisar o vai e vem entre Estados Unidos e europeus, eu diria que a história começa, em grande parte, no governo Trump, no primeiro governo Trump, o primeiro mandato do Trump. Foi quando o Departamento de Defesa, agora chamado Departamento de Guerra, foi até a Europa e disse: vocês precisam começar a gastar. Vocês precisam realmente cumprir a parte de vocês, certo? Precisamos que vocês aumentem os gastos militares e também precisamos que comecem a produzir mais. E os europeus disseram não. Os europeus realmente não acreditavam que Donald Trump teria futuro ou um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. E eles mandaram ele catar coquinho. E então, você sabe, o Biden assume e começa a guerra pela Ucrânia. Ele está totalmente envolvido, certo? Acho que apoiou muito bem os ucranianos. Talvez não tenha sido agressivo o bastante, mas deu a eles recursos suficientes para se defenderem, fornecendo inteligência, mecanismos de defesa e plataformas necessários. E as coisas estavam indo muito bem. Os europeus não achavam que Donald Trump fosse voltar. Quando ele voltou, na minha opinião, foi quando a situação realmente explodiu, pois o governo Trump retornou à Europa dizendo: dissemos que vocês precisavam gastar mais. Avisamos sobre o que provavelmente aconteceria e vocês não fizeram. E essa guerra era extremamente impopular entre o que chamaríamos de neo-isolacionistas dentro do Partido Republicano.
E isso tem sido, eu acho, a base da tensão entre os Estados Unidos e os europeus desde que Trump voltou. Agora nós assistimos a isso, o que foi realmente lamentável pelo momento em que aconteceu. E eu acho que, em termos de tom, essa briga entre a Dinamarca e os Estados Unidos explodiu justamente na preparação para a guerra com o Irã. O momento em que isso aconteceu foi horrível do ponto de vista de Donald Trump. Acho que ele não poderia ter escolhido o momento pior, pois estava cutucando não só a Dinamarca, mas também ofendendo profundamente muitos europeus. Agora, só vou dizer entre parênteses que eu realmente acho que a Dinamarca não tem o que é necessário para defender o Círculo Ártico. Atualmente, os dinamarqueses realmente não têm capacidade de enfrentar russos ou chineses caso a competição entre grandes potências se desloque para o norte, para o topo do globo. Eu simplesmente não vejo isso acontecendo. E eu realmente acho que, provavelmente, no fim das contas, Donald Trump e seu círculo íntimo estavam corretos em sua avaliação. Mas aqui está a questão, certo? E na FTD, sempre dissemos isso durante os anos Obama. Você não deixa brigas públicas virem à tona, certo? Você não deixa esses desentendimentos que temos com aliados próximos. Você não deixa que eles cheguem ao público. Dissemos isso sobre Israel e os Estados Unidos lá nos anos Obama, quando Obama estava expondo em público as divergências sobre Israel. Dissemos que era uma péssima ideia, era uma má ideia naquela época, é uma péssima ideia agora. E então você tem essa situação confusa acontecendo junto com a Ucrânia, e aí Trump entra no Irã e descobre que precisa de ajuda no Estreito de Hormuz. Mas o que eu acho que os europeus não entendem é que se eles ajudarem aqui, esse é o quid pro quo para o Trump voltar e dar mais apoio para a Ucrânia. E talvez você tenha um novo entendimento. O que vemos agora é uma espécie de... é um pouco de petulância dos dois lados. Ninguém quer concordar, ninguém quer ceder primeiro. E quero dizer, admitir abertamente aqui que alguns desses líderes europeus não podem fazer isso por causa de seus eleitores. Existe um ódio tão enraizado pelo Donald Trump agora na Europa que se esses caras se aproximarem do Trump e disserem sim, estamos aqui para ajudar, vamos trabalhar com você. O que isso faz com as chances deles de reeleição? O que isso faz com a popularidade deles? Poderia haver crises políticas em várias frentes na Europa, então acho que isso também faz parte da questão. Mas isso não aconteceu só por causa da Groenlândia. Existe uma espécie de história mais longa que acho que todos nós precisamos entender aqui enquanto tentamos atravessar essa confusão. Sim, bem, os europeus não são os únicos tentando ficar fora dessa confusão. Existem basicamente 3 atores ao lado dos Estados Unidos. Há europeus que parecem ignorar que os americanos fazem o trabalho sujo por eles e que a chance de derrubar o regime é algo que deveriam desejar. Aliás, eu acho vergonhoso que os líderes europeus não tenham dito que apoiam as aspirações legítimas do povo iraniano e que consideram o regime islâmico ilegítimo. E agora vamos quebrar a cabeça para tentar descobrir como apoiar uma transição para um Irã livre. Mas há os europeus. Há os estados do Golfo que agora estão se escondendo atrás dos Estados Unidos e de Israel, reconhecendo que eles estão fazendo o trabalho sujo por eles e deixando que eles façam esse trabalho sujo. É impressionante ver o embaixador dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos escrever no Wall Street Journal que é preciso intensificar o combate às ameaças de mísseis e drones. Por quem? Os Estados Unidos e Israel, não vocês. E um simples cessar-fogo não é suficiente. Precisamos de um desfecho conclusivo que aborde toda a gama de ameaças do Irã. Capacidades nucleares, mísseis, drones, grupos terroristas por procuração e bloqueios de rotas marítimas internacionais. Esse é o máximo que os Emirados Árabes Unidos conseguem dizer. Estados Unidos e Israel terminem o trabalho, mas se escondem atrás dos Estados Unidos e Israel, deixando que lutem por eles. E há o único lado realmente acusado, nas partes mais extremas da internet e por comentaristas, de tentar fazer outros lutarem suas guerras, que é o país enviando pilotos para 3 ataques aéreos diários sobre o Irã. Israel, que na verdade está lutando ombro a ombro, lado a lado com os Estados Unidos, em vez de tentar deixar que outras pessoas façam o trabalho sujo por ele, nós realmente vimos isso. Primeiro, vamos notar a ironia, certo? Israel é acusado de arrastar os Estados Unidos para a guerra, enquanto Israel está travando a guerra e os países do Golfo são os que estão torcendo de fora, dizendo que é preciso terminar o trabalho. Mas essa não era a posição deles antes da guerra. Eles não queriam isso. Houve uma grande mudança. O que você nota nas atitudes dos países do Golfo? E se eles querem algum tipo de acordo diplomático que limite o programa de mísseis balísticos do Irã? Ou se os países do Golfo agora concluíram que querem uma mudança de regime no Irã, qual é a posição deles? Bem, Eu acho que sim, quero dizer. Antes de tudo, vamos dizer o óbvio.
É impressionante como suas opiniões podem mudar quando você está sendo bombardeado incessantemente por um estado inimigo. Então, eu realmente acho que algumas das perspectivas no Golfo mudaram. Acredito que muitos desses estados do Golfo apoiavam a guerra em silêncio, apesar de publicamente afirmarem o contrário. Então, em outras palavras, durante essas 5 semanas, mais ou menos, enquanto os Estados Unidos estavam reunindo sua armada dentro e ao redor do Irã, havia muitos sinais contraditórios. Acho que, em particular, os sauditas e os emiradenses estavam bastante satisfeitos com a guerra que estava prestes a acontecer. Eles estavam observando e acredito que provavelmente incentivando e sussurrando no ouvido de Donald Trump ou de seus assessores mais próximos que apoiavam isso junto com Israel, que achavam que isso era o melhor para a região. Mas quer dizer, é engraçado. Quero mencionar alguns dos países que estão passando por algumas dessas mudanças que você mencionou. Quero dizer, vamos olhar para alguns dos países que foram atingidos. As políticas e a política deles têm sido, anti-americanas, pró-Irã, pró-islamistas, certamente anti-Israel ao longo de décadas. E agora eles estão sendo atingidos. E você já pode começar a ver a mudança que eles estão fazendo. Quero dizer, olhe para Omã. Omã, nas semanas que antecederam esta guerra, estava tentando encontrar uma saída diplomática para a República Islâmica a todo custo. E hoje eles ainda mantêm uma sede dos Houthis na capital, Mascate. É impressionante que eles conseguiram manter um pé em cada lado e ainda conseguem, mesmo tendo sido atingidos. Os kuwaitianos, outro país, a retórica deles tem sido indistinguível da República Islâmica no que diz respeito tanto aos Estados Unidos quanto a Israel. E hoje eles estão sendo atacados pela República Islâmica, e dá para ver que isso não trouxe nenhum benefício para eles. Os qatarianos, todo mundo sabe o que os qatarianos têm feito. Atuam como incendiários e bombeiros na região. Eles têm a maior base aérea americana da região, mas ao mesmo tempo foram patrocinadores do Hamas, o grupo terrorista que iniciou essa guerra em 7 de outubro. E é simplesmente impressionante que um patrocinador do Hamas esteja atacando outro no final disso, depois de 2 anos e meio de guerra. Curiosamente, os cataris não foram responsabilizados por suas jogo duplo. Imagine falar para Yahya Sinwar em 6 de outubro que entrar em guerra no dia seguinte faria um patrocinador bombardear o outro. É como o meme dos dominós. É poético. Pouca coisa me alegra nessa guerra, mas ver os cataris pagando pelo conflito que iniciaram, querendo ou não. Você se lembra do que Henry Kissinger disse quando começou a guerra Irã-Iraque? Está certo. Os dois não podem perder ao mesmo tempo. Isso mesmo. Mas deixe-me concluir sobre os estados do Golfo com mais um exemplo. Acho que poucas pessoas entendem o quão ruim Dubai tem sido por décadas em termos de movimentar o dinheiro ilícito do Irã, o financiamento ilícito deles. Muito desse dinheiro foi canalizado por Dubai. Isso é algo em que trabalhei quando era analista de financiamento ao terrorismo há 20 anos no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Nós vimos isso. Tem sido uma constante. E agora, vendo os iranianos bombardearem o aeroporto de Dubai, atacando ativos por todo esse emirado, você percebe que esses estados do Golfo, será que eles não tentaram ficar em cima do muro demais? Então, a pergunta que faço agora é essa. Será que começamos a ver uma consolidação de uma ordem mundial liderada pelos Estados Unidos na região? E eu realmente acho que isso é possível. Acho que isso também pode ser viabilizado por outro fator, que é o fato de os chineses estarem explorando esse conflito, certo? Eles ainda estão conseguindo escoar petróleo do Golfo Pérsico, ainda conseguem transitar pelo Estreito de Hormuz, seja por meio de petroleiros com bandeira de outros países ou próprios. Eles não parecem estar sofrendo com isso. E, ao mesmo tempo, eles estão fornecendo produtos químicos que estão sendo usados em alguns dos mísseis lançados pela República Islâmica. Eles fornecem motores usados nos drones que atacam muitos estados do Golfo. Acho que, em algum momento, os países do Golfo precisam olhar ao redor e dizer: tudo bem, temos os Estados Unidos e Israel lutando do nosso lado, temos os iranianos, não dá mais para ficar do lado deles. Isso está muito claro. E você tem os russos e os chineses que estão do lado errado dessa guerra. Isso dá a impressão de que eles não terão para onde ir no final disso. Então, eu realmente acho que há algo interessante que, espero, vai surgir disso. Agora, quando digo espero, quero dizer que os Estados Unidos precisam vencer.
Agora, podemos discutir o que significa vencer, mas desde que a região esteja melhor do que estava quando essa guerra começou. E, novamente, isso é algo meio subjetivo, mas eu acho que, se for basicamente esse o caso, então poderíamos ter o início de um novo mapa sendo criado. E esse sempre foi o plano de Benjamin Netanyahu, sempre foi o plano de Ron Dermer, acho que é o plano de Donald Trump. Eles podem não estar dizendo isso abertamente, mas eu realmente acho que eles estão tentando remodelar a região, e acho que é por esse motivo que, em geral, eu apoio a guerra. Eu não apoio tudo o que vejo em cada etapa do processo, mas apoio o conceito. Isso está te deixando desconfortável. Bem, quero dizer, veja, não sabemos o que acontece de um dia para o outro. A estratégia: o Irã tem 2 dias para se render, depois abriremos os portões do inferno e os bombardearemos de volta à Idade da Pedra. Espera, não, vamos dar a eles mais algumas semanas. Ok, tudo bem, agora temos outro prazo. Vamos lá e vamos tomar a ilha de Karg. Vamos abrir o Estreito de Hormuz. Não, na verdade não vamos. Toda essa indecisão aqui, eu acho que deixa muita gente realmente nervosa. Agora, o lado negativo é que eu tenho. Não vou dizer, você fala que isso deixa muita gente nervosa. Acho que esse é o objetivo, deixar o regime iraniano nervoso. Quando você espalha ameaças para todos os lados, faz com que eles olhem para todas as direções e não tem como se proteger de todos os lados. Isso dificulta para nós, analistas da região e dessa guerra, entender o que ocorre. Não sei se estamos no caminho do sucesso. Nem sei se Donald Trump sabe. Acho que ele está mantendo todas as opções em aberto. Leia A Arte da Negociação e você vai saber exatamente o que ele está tentando fazer aqui. Ao mesmo tempo, concordo com você. Os iranianos não sabem o que está acontecendo e vejo isso como algo positivo. Quando vejo como tudo está se desenrolando, fico nervoso, pois foi isso que você perguntou, o que me deixa desconfortável. Não sei como analisar a estratégia de um dia para o outro, mas acho que vamos olhar o quadro geral. Sabe, o fato de o programa nuclear ter sido atrasado por anos. O programa de mísseis parece estar enfraquecendo, e isso é uma coisa boa. Apesar da preocupação com a possível chegada de novas armas de grandes ou regionais potências. E, sabe, acho que ainda estamos esperando para entender exatamente como elas estão chegando lá e o que pode ser feito para impedir isso. Temos o enfraquecimento dos grupos proxy. Acho que isso é bom. Acredito que agora o povo do Irã tem incentivo para retomar seu país, o que considero positivo. Esses pilares centrais do regime, ou melhor, da guerra, são bastante bons. Acho que são princípios básicos aqui. A questão realmente é sobre a implementação. E aqui acho que estamos lidando com muitas incógnitas. E como analista, eu simplesmente tenho mais perguntas do que respostas quando se trata do dia a dia. Vamos pensar do presente para o futuro, supondo que a guerra termine, o que vai acontecer em algum momento, como você acha que os governos regionais lidarão com um Irã enfraquecido? Você acha que eles tentam conter agressivamente, impedir que o país se reconstrua, ou tentam precipitar ativamente o colapso do regime? O que eles fazem? Bem, eu acho que é ambos. Quero dizer, no começo vai ser sobre contenção. Acho que os israelenses fazem o que vêm fazendo nos últimos anos, o que eles chamam de campanha entre guerras, atacando coisas na zona cinzenta, mesmo depois que os combates param. Acho que isso é bem provável. Acho que temos essa expectativa deles. Não acho que esse seja um resultado realista, porque veja, Acho que os israelenses têm que fazer isso. eles precisam aceitar. Se continuarmos com o que eles chamavam de cortar a grama, eles seguirão atirando no aeroporto Ben Gurion. A United cancelou voos até setembro. Israel não pode se dar ao luxo de ter outra mini-rodada a cada 6 meses que acaba fechando o aeroporto por 6 meses, porque os iranianos já basicamente nos colocaram sob um bloqueio aéreo. Por isso sou cético quanto a um desfecho que leva a rodadas recorrentes, pois isso impõe um fardo insustentável à economia local. Acho que você está certo, isso é insustentável. Mas também sei que, se o regime de alguma forma conseguir produzir mais 500, 700 ou 1000 mísseis e voltar ao ponto em que estavam, porque eles estão trabalhando com os russos ou os chineses e estão atingindo um nível de prontidão militar que é inaceitável para o governo israelense. Acho que não há muita escolha aí. Então, eu realmente acho que, pelo menos no começo, digamos nos primeiros 6 meses ou um ano, eu não ficaria surpreso em ver outra rodada, outra guerra de 12 dias. Não acho que isso signifique que você vai ter umas 10 dessas, acho que pode ter uma ou duas, enquanto houver um esforço contínuo para derrubar o regime por dentro. E isso vai ser, de novo. O que isso significa e quem está por trás? Então aqui, quero dizer, acho que obviamente é o Mossad que está por trás disso, certo? E começa com dinheiro,
comunicações seguras, armas, treinamento com armas e outros tipos de informação de inteligência, avisando eles onde as divisões do Base JO e do IRGC estão. Para conseguir escapar das repressões, restabelecer o acesso à internet, talvez até sequestrar as transmissões, para conseguir entregar mensagens ao povo iraniano. Acho que tudo isso, essas são opções que estão na mesa para o Mossad. Espero que vejamos a CIA envolvida nisso também, operações secretas, algo diferente de tudo que vimos nos últimos anos pela CIA. Acho que não seria surpresa ver os azerbaijanos se envolverem, pois odeiam esse regime e provavelmente gostariam de participar. Fale sobre o Azerbaijão. Você já citou isso algumas vezes e muitos esquecem que o Irã faz fronteira com outro estado xiita mais secular. Qual o interesse deles nisso? Bem, eles têm sido, na verdade, aliados dos israelenses. Quero dizer, você pode voltar a 2018 e aquele roubo dos documentos do depósito nuclear, vários relatos que eu ouvi. Acho que relatos confiáveis de pessoas de dentro sugerem que foi o Azerbaijão. Esse foi o local por onde os israelenses entraram e conseguiram escapar da guarda revolucionária iraniana enquanto eram perseguidos após roubarem aqueles documentos. O Azerbaijão é profundamente anti-regime. Eles são pró-Israel. Eles também são pró-Turquia. O que é um detalhe interessante aqui porque os turcos não são exatamente atores positivos. Quero observá-los, pois podem tentar preencher esse vazio caso o regime caia. Mas o Azerbaijão sempre teve papel importante aqui. E eles querem ter um relacionamento melhor com os Estados Unidos. E eu acho que eles veem a possibilidade de talvez começar a mudar a região se o regime iraniano cair. Agora, além disso, vamos acrescentar mais um elemento ao quadro. Eu realmente acho que os sauditas, os emiradenses, os bahreinitas, obviamente, você sabe, quero dizer, esses são provavelmente os 3 principais países. Não tenho certeza se o Kuwait entra nessa. Não tenho certeza se o Catar entra nisso tudo, mas poderíamos ver os egípcios. Poderíamos ver os jordanianos, todos esses países que fazem parte da estrutura de aliança liderada pelos Estados Unidos, eles também poderiam participar disso. Acredito que eles sabem o perigo que o regime representa para eles e sua sobrevivência futura. E quanto à Turquia? Pode-se dizer que a Turquia tem mais a ganhar com a queda do regime iraniano, porque o colapso do eixo xiita radical permitiu que a Turquia expandisse sua própria influência. Vimos a Turquia assumindo o papel de principal patrocinadora na Síria com o recuo do Irã. Como você vê a Turquia aproveitando o vácuo político caso a República Islâmica caia ou perca influência na região? Acho que os turcos estão esfregando as mãos agora. Acho que só existe um país neste momento que tem capacidade de preencher o vazio deixado pela República Islâmica. E a Turquia tem o 2º maior exército da OTAN. Então eles têm capacidade de projetar poder de maneiras convencionais. Mas eles também, quero dizer, se olharmos ao redor da região, a atuação deles por meio de aliados ou de bases militares realmente me preocupam, na verdade. Porque, voltando um pouco, os turcos têm sido patrocinadores do Hamas. Eles têm ajudado, quero dizer, na verdade, nos últimos anos, eles ajudaram o Irã a lavar 20 bilhões de dólares em dinheiro e ouro no auge do regime de sanções contra a República Islâmica. Eles foram um dos principais motivos para a crise do Estado Islâmico. Eles permitiam que pessoas entrassem no país e as levavam até a fronteira com o Iraque e a Síria, essencialmente facilitando a guerra. Eles apoiavam a Frente al-Nusra, o grupo da Al-Qaeda que aterrorizou a Síria por um tempo também. Esses caras são jihadistas, eles são patronos da Irmandade Muçulmana. Agora, quando você olha para o mapa neste momento, eles ainda têm uma presença em Gaza. Eles continuam sendo patronos declarados do Hamas. Temos ouvido muitas coisas muito preocupantes vindas de Israel, Chipre, assim como do próprio Líbano, de que os turcos estão apoiando o Hezbollah. Quero dizer, eu realmente não esperava que eles estivessem financiando e armando o Hezbollah de formas cada vez maiores. E isso, para mim, sugere que este é um regime realmente perigoso. Eles ultrapassaram a divisão sunita-xiita. Na Síria, eles são os... Eles basicamente comandam aquele governo, o governo al-Shara, esse antigo governo da Al-Qaeda, que agora diz ser pragmático. Os turcos são os principais patrocinadores por trás desse novo governo, então eles também estão lá. Eles continuam lutando contra o PKK no norte do Iraque. Então eles também têm presença no Iraque. Eles têm uma base no Catar, uma base significativa com 5.000 pessoas e armamento considerável.
No chifre da África, eles têm uma quantidade enorme de ativos, uma espécie de organização do tipo Blackwater chamada Sadat, que está espalhada pelo continente africano. Estou observando isso com certa preocupação. Você deve se lembrar que quando os israelenses reconheceram a Somalilândia, os turcos ficaram furiosos, pois isso desafiou sua presença lá. E além disso, os turcos têm uma marinha que está assediando os gregos e os cipriotas por todo o Mediterrâneo. E no norte de Chipre, os turcos realmente acabaram de enviar um esquadrão de caças F-16. Então, quando você observa a situação agora, fica muito claro que eles posicionaram ativos para poderem formar seu próprio anel de fogo. Isso é o que chamávamos de rede de proxies iranianos quando ela ameaçava Israel antes de 7 de outubro. Eu diria que os turcos têm a capacidade de fazer isso novamente, se quiserem, e talvez já possam. E por isso fico muito preocupado com isso. Acho que todos deveriam prestar mais atenção à Turquia, que não é um país amigável e está se aproximando de um Estado inimigo, embora eu diga isso com cautela. Tem mostrado sua força de forma agressiva. Ela definitivamente teria interesse em obstruir um Irã livre e próspero, certo? A ideia de um Irã livre e democrático como força regional não agrada aos turcos. Quero perguntar rapidamente, pois sei que você tem pouco tempo e ainda tenho perguntas. China e Rússia, há um tabuleiro maior aqui. Se você acha que os países do Golfo vão tentar intervir para dar assistência secreta para derrubar o regime, os chineses e russos vão tentar apoiar seus da regime cliente, ou eles vão tentar frustrar qualquer progresso em direção a um Irã livre e democrático. Sabe, se nós não podemos ter, vocês também não podem. Acho que é isso que está acontecendo. Quando você observa os russos, eles já oferecem assistência em estratégias de enxames de drones e similares. Eles estão fornecendo inteligência para a República Islâmica sobre movimentações de tropas americanas e ativos pela região, ajudando-os a entender qual pode ser ou não a estratégia americana. Os chineses estão fazendo o mesmo. Os motores de drones, como mencionei, os precursores químicos, a inteligência. Você percebe agora, e sempre falamos sobre isso assim no FDD, que isso é um eixo. Chamamos de eixo dos agressores. Acredito que esse é o contexto mais amplo para entender tudo isso, e é o que nos surpreende ao vermos a falta de intervenção dos europeus. Sabe, voltando à parte anterior da nossa conversa. Se conseguirmos derrubar a República Islâmica, então teremos derrubado uma das pernas do tripé. Agora, admitidamente, a República Islâmica é o parceiro menor nesse eixo dos três agressores. Os russos e os chineses são mais fortes, sendo os chineses os mais fortes de todos. E os norte-coreanos também, vale acrescentar. Você poderia acrescentar os coreanos aí, mas, quero dizer, eles são apenas figurantes, sabe? Eles basicamente ameaçam, eles podem ameaçar todo mundo com mísseis balísticos, mísseis nucleares, eles podem fazer isso, mas isso é tipo, quero dizer, isso são cenários de fim dos tempos. Eles também planejavam lutar na Ucrânia como parte de uma batalha integrada. Correto, eles foram enviados para lá. Fique de olho, acho que podem ser importantes. Na verdade, ouvi dizer que armas norte-coreanas chegaram ao teatro de operações no Irã, que isso também faz parte disso. Acho que eles são menos que um parceiro júnior nessa aliança, servindo apenas como idiotas úteis nesse eixo. Mas temos uma situação em que, se você conseguir de alguma forma eliminar o regime, então o que você fez, na verdade, é que você, sabe, eliminou um dos principais atores aqui e enfraqueceu esse eixo. E esse deveria ser o objetivo. Deveria ser o objetivo dos Estados Unidos. Deveria ser o objetivo de Israel. Todo país ocidental deveria buscar uma ordem mundial liderada pelos americanos, mas acho que muitos não entendem isso. Donald Trump tem muitos defeitos. Nenhum presidente é perfeito, e Donald Trump certamente tem várias imperfeições, mas acredito que ele tenta mudar o jogo como fez na Venezuela. Acho que logo ele fará isso em Cuba também e está tentando com o Irã. Ele está tentando inclinar a balança de volta para os Estados Unidos porque, por tempo demais, acho que os chineses, os russos e os iranianos se safaram de muita coisa. Sim, e ainda assim, apesar do interesse em provocar o fim da República Islâmica, o presidente Trump parece estar esperando por um desfecho parecido com o da Venezuela. Enquanto gravamos isto, ele diz à Fox News que negocia com iranianos que negam estar em negociação, mas fala com alguém que recebeu imunidade temporária para negociar. Ele espera achar alguém no regime para ser seu contato local. Última pergunta antes de eu encerrar.
Chegará um momento em que os Estados Unidos, independentemente das negociações, decidirão sair da guerra, surgindo então uma questão estratégica crucial. Eles acham que a guerra vai acabar permitindo mudança de regime? Nesse caso, você deixa o Irã com os ativos econômicos de que um Irã livre e democrático precisaria para ter sucesso. Ou você conclui que o regime se consolidou, que provavelmente não vai cair, e nesse caso você vai querer enfraquecer qualquer capacidade, incluindo talvez bombardear até eliminar completamente a capacidade de exportar petróleo. Essa é uma decisão dramática sobre como a guerra vai terminar. O que você acha que os formuladores de políticas e planejadores de guerra dos Estados Unidos deveriam considerar para decidir se essa guerra deve mudar para apoio secreto à queda da República Islâmica ou aceitar que o regime vai sobreviver, buscando mantê-lo o mais fraco possível? Sim, veja, você faz uma pergunta central que, na minha opinião, pessoas como nós não podem responder agora. É sobre esse quadro de inteligência e se há algo a ser salvo. É a questão de saber se existe um Delcy Rodrigues, alguém pragmático no regime disposto a conduzir isso para um desfecho tranquilo. Ou estamos assistindo a um regime ideológico tão endurecido que não está disposto a ceder, não está disposto a se render e que, no final das contas, deixa os Estados Unidos e possivelmente Israel com escolhas extremamente difíceis que podem privar o povo iraniano e talvez até o mundo de recursos energéticos significativos. Essas são perguntas brutais de tentar responder. Eu não acho que existam maneiras fáceis de responder isso agora. No fim das contas, vai ser uma questão de julgamento. E é isso que está deixando todo mundo louco. Sempre é uma questão de julgamento. No final, depende do comandante. Quero sua avaliação. Qualquer um pode especular. Olha, Minha preferência, minha forte preferência, é deixar os ativos energéticos intactos. Minha forte preferência é garantir que haja algo lá. Ou seja, se o bombardeio não funcionar, não conseguiremos mudança de regime apenas bombardeando. Acho que esse refrão é verdadeiro, mas talvez existam formas de contornar isso. Se for isso que descobrirmos, então o que eu gostaria de ver, mais do que qualquer coisa, é que deixássemos os ativos lá e então começar nas sombras a fornecer ao povo iraniano todas as coisas que mencionamos antes: as comunicações seguras, as armas, o dinheiro, a inteligência, o treinamento. E então entraríamos no que seria, eu acho, amplamente chamado de fase 2 desta guerra, que é uma espécie de guerra de inteligência no terreno, a guerra de inteligência da CIA e do Mossad, que ajuda a derrubar o regime por dentro. Aliás, é o que deveríamos ter feito o tempo todo. Não entendo por que isso não ocorreu antes, já que todos sabíamos que o regime seguia o caminho errado e era uma ameaça maior à segurança mundial. Jonathan, última pergunta. Quero sua opinião rápida. Derrubar o regime e tentar apoiar o povo iraniano, isso significa apoiar uma restauração no Irã e trazer o príncipe herdeiro de volta? Ou os sonhos dele de conduzir uma transição democrática já nasceram mortos? Vou baixar um pouco a temperatura e dizer o seguinte: o príncipe herdeiro, como ele mesmo se chama, não tem habilidades práticas de liderança. Não vejo esse homem realmente governando o país, mas talvez consiga ser uma figura simbólica. Então, eu acho que um cenário realista, se ele for desempenhar algum papel nisso tudo, seria criar algo como uma monarquia constitucional, criar algo parecido com o que vimos na Grã-Bretanha, certo? Onde você tem uma monarquia que não governa o país no dia a dia, mas existe uma eleição que permite ao povo do Irã escolher sua liderança. Enquanto o príncipe herdeiro continua a carregar a bandeira e a ocupar o trono do pavão, é isso que buscamos agora como uma possível saída para essa situação. Sim, ao contrário da Grã-Bretanha, o príncipe herdeiro quer separar igreja e Estado sem ser chefe religioso como no Reino Unido. Jonathan, gostei da conversa. Como as pessoas podem acompanhar seu trabalho? Você pode me seguir, Jonathan Tuchanzer no Instagram e JChanzer no X, e certamente acompanhar o FTD e todos os diferentes lugares onde você pode nos encontrar em nosso site, online, etc. Fantástico. Muito obrigado ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica por nos conceder uma hora sem interrupções ou sirenes de foguetes. Jonathan Chancellor, obrigado por estar comigo. Se cuida. É isso por hoje. Assine no Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou onde preferir. Avalie com 5 estrelas e deixe um comentário. Adoramos saber sua opinião. Por favor, assine em patreon.com/alonterecord por apenas alguns dólares por mês se você quiser mostrar seu apoio a este programa e nos ajudar a continuar fazendo isso sob pressão. Para patrocinar o programa, entre em contato pelas redes sociais, onde você já deveria nos seguir.
Meu perfil é Elon Levy e o do programa é Elon The Record. Obrigado. Voltamos em breve.